Olá! Entrei um pouquinho antes porque eu sou ansiosa e 1 minuto às vezes é muito tempo. E o Instagram também demora muito para avisar as pessoas que a gente tá aqui. Então, para eu tentar não ficar falando sozinha, já entrei antes para ele já ir avisando e as pessoas terem tempo de continuar, de chegar. Essa live eu ia fazer durante a semana, mas como eu tava, me recuperando aí, demorou um pouquinho, eu tava meio mal, tava com a garganta bem ruim. Então eu preferi jogar pro sábado para ter mais possibilidade de estar me sentindo bem. Ela vai ficar gravada como todas as outras, porque nem todo mundo pode vir agora assistir. Mas o assunto que eu queria tratar, eu gosto muito dele, acho que a gente fala pouco e acho que ele tem que ser trazido para o nosso dia a dia. Inicialmente, o tema da live eu tinha colocado como bonecaria como estilo de vida. Que na verdade, isso é uma frase que eu uso, eu tinha usado bonecaria como política de vida. Esse era o tema da live que eu tinha colocado. E aí, durante a semana, eu acabei fazendo uma live também, algumas lives muito interessantes nesses últimos dias, né? Teve uma live com a Anne Rami, falando sobre o feminino e os trabalhos manuais, que a gente já passou por movimentos históricos, né? Eles já foram odiados, já foram a única coisa, já são os queridinhos, enfim. O trabalho manual e a mulher na história, ele se mistura, se afasta, se repele, se vira um só. Depois a gente falou com o Faso, que é um homem que faz trabalhos manuais que são considerados femininos, né? E ele já passou bastante preconceito por causa disso, até dentro de casa. A própria mãe dele não quis ensinar ele a costurar porque disse que isso não era coisa de menino. Ele já é adulto, tá? 30 anos. Você vê como a gente vai mantendo algumas coisas que não fazem mais sentido, né? Depois a gente conversou com a Priscila, da Amoraria, também sobre mulheres modernas, mulheres que podem escolher a profissão que vão ter, né? No caso, a Priscila era de mercado financeiro, assim, era uma profissão bem masculina, uma coisa bem voltada para esse afastamento do manual, do feminino, de tudo isso. E ela, um belo dia, resolveu que ela ia fazer crochê. E ela montou um negócio fazendo crochê, faz umas mandalas lindas e tal. Então, nesses assuntos todos, em cada um deles, eu tive umas visões, assim, muito interessantes, né? De vida, de política, de trabalho, dessa coisa toda. Algumas pessoas, elas detestam falar de política. E elas esquecem que, na verdade, a gente faz política o tempo inteiro, né? A política, ela não pode ficar restrita, não pode ser vista, ela não é restrita, tá? No máximo a gente é que vê assim. A políticos, ao Congresso, a candidatos. A política, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós somos animais políticos. A gente se organiza socialmente e tenta resolver situações e se coloca, principalmente socialmente, defendendo ou atacando ou sendo neutro em várias situações. Então, quando a gente fala sobre a comida que a gente come, o estilo de vida que você tem, o esporte que você pratica, o tipo de roupa que você usa, o tipo de mercadoria que você compra, o tipo de educação que você dá para o seu filho, o tipo de relacionamento que você tem com funcionários e familiares e etc. Você tá fazendo política o tempo inteiro, tá? A gente tá sempre se colocando e reforçando coisas que já existem, coisas que não deveriam mais existir, né? E trazendo conceitos novos também. Porque como a gente tá sempre... A política é um conjunto de normas sociais e a nossa sociedade está sempre mudando, graças a Deus. Às vezes vai mal, mas às vezes vai bem. A gente vai trazendo uma política nova a cada tempo. Então, quando eu falo da bonecaria como política de vida, o que eu quero dizer com isso? A gente hoje, a gente pode escolher trabalhar ativamente, de forma independente, com
atividades manuais, com o artesanato em si, tão recriminado, né? Tão discriminado. E aí, me fala uma coisa. Quando a gente tá costurando, bordando, fazendo tricô, fazendo crochê, qual é a política que a gente está defendendo? O que o nosso trabalho fala pela gente? Tem um fotógrafo muito bom, para quem não me conhece, eu sou fotógrafa também, e ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Ele diz que a forma como se vive já é em si uma atividade política. Como você vive já é a sua forma de fazer política. Você já se comunica com o mundo dessa forma. Então, quando a gente escolhe fazer boneco, fazer crochê, fazer tricô, bordar, fazer coisas manuais, fazer coisas que te levam obrigatoriamente a um ritmo mais lento, a um trabalho com mais cuidado, com mais presença, a gente está defendendo uma visão de que o ser humano ele precisa ser mais valorizado, as coisas precisam ser mais calmas, a gente não pode viver nessa loucura que a gente vive imposta por um sistema capitalista, né, em que a gente vale pelo que a gente ganha e não pelo que a gente contribui socialmente. A gente está falando para as crianças, principalmente no meu caso de fazer boneca, que existe alguém por trás daquele produto que ele gosta, que para a criança deixa de ser um produto, vira um sujeito, né? Então é muito gostoso quando elas entram às vezes no site ou me encontram na rua e falam pro filho assim: olha filha, essa daqui é a Fabilure, foi ela que fez a fulaninha, a boneca dela. Então para a criança vira uma possibilidade de fazer coisas incríveis, porque na cabeça da criança aquela boneca é a coisa mais incrível que ela tem na vida. Então ela se vê possível. Ela vê que ela pode inventar coisas, ela pode dar vida para coisas. Quando ela entra no meu site e vê minha foto e vê a foto da boneca dela, ela associa aquilo a alguém que fez. Quando você entra na Lojas Americanas e vê a Barbie, você não tem associação humana. Aquilo dali foi quem fez. Surgiu. É que nem um nugget, né? Que tem criança que acha que um nugget é uma coisa. Criança não, adulto. Que acha que um nugget é um troço que já vem pronto. Não sabe que é um frango que foi criado, morto, depenado, cozido, desfiado. Não sabe nada disso. Não sabe o processo. Então, quando a gente não entende que tem gente, que tem processo, a gente desvaloriza quem faz. E aí, a gente cai na chamada que eu tinha feito para a live, que era exatamente essa. Porque muitas vezes, já são 11 anos na Fabilure, 11 anos lidando com o meio artesanal, com pessoas que fazem, principalmente, e elas sempre, em algum momento, falam isso. Ah, o brasileiro não valoriza artesanato. E eu sempre tenho que discordar. Porque o brasileiro, ele valoriza artesanato. Ele adora artesanato. Ele consome artesanato. Ele está sempre procurando uma pessoa para fazer algo para ele sob medida, algo com qualidade acima do mercado, algo do jeitinho que ele gosta. Ele está sempre buscando alguém para fazer algo personalizado para ele ou com uma qualidade diferente, né? Sim. Isso é política também, Mercedes, entende? Você está ensinando para o teu filho, para as crianças, o valor do trabalho. Isso é muito bonito, eu acho isso sensacional. E aí, ele vai e ele pega esqueci, quando eu vou ler uma coisa eu me distraio, eu tenho que tampar, não posso ficar vendo o que vocês falam, senão eu me distraio. E aí, quando eu tava falando, se alguém lembrar o fio da meada, me fala de volta, porque eu perdi agora. Quando a pessoa... Esqueci, gente. Tô sem cabeça por causa do Covid, me lembra aí. Agora, vamos voltar então. A parte da bonecaria. Tá. Da bonecaria. Quando a pessoa vai fazer boneco, quando ela quer fazer boneco, quando ela quer fazer um produto manual, ela tá colocando no mercado, né, do brasileiro. Verdade, da valorização do brasileiro. Obrigada, Débora. Ele faz isso. Ele adora artesanato. Ele gosta muito de artesanato. Ele tá sempre procurando alguém que faça alguma coisa para ele. O que o brasileiro não valoriza é quem faz. É o artesão. A gente vem de uma colonização baseada em escravidão, em gente, né, sendo servil o tempo inteiro. E como a gente vive numa desigualdade social muito grande,
As pessoas que podem pagar, e isso eu não estou falando das pessoas ricas, porque em cada faixa você tem pessoas que podem pagar outras pessoas para fazer alguma coisa. A pessoa que pode pagar, ela quer ter um serviçal. Ela nunca quer que aquele serviçal tenha uma condição parecida ou melhor do que a dela. A gente tem uma cultura muito ruim de querer se distanciar do outro por quanto a gente gera financeiramente. Então, eu estava lendo, antes de vir fazer um pouco, né, para clarear as minhas ideias, e tinha um cara fazendo uma associação com uma obra. E ele falando, ele era engenheiro, e ele falando, por que o engenheiro ganha mais do que o pedreiro? Por que a pessoa paga caro para o engenheiro, mas quer economizar no pedreiro? Porque o engenheiro fez o projeto, ok, mas se não tiver o pedreiro, aquele projeto não existe. Aquilo não vai ser feito. E se aquele pedreiro que né, pegou o trabalho não for um pedreiro experiente e ele não aprende a matéria de ser pedreiro na faculdade, a faculdade para ele não existe, não tem porquê, porque ele aprende na prática. Então, se ele não for um pedreiro que sabe o que está fazendo, que conhece os materiais, que conhece detalhes que o próprio engenheiro não conhece por causa da lida constante com aquela função, a casa daquela pessoa, a casa que aquela pessoa comprou, aquele projeto, ele não vai existir. Então, o que existe, né, é uma interdependência de profissões. Em alguns países você consegue ser professor e juiz e tem uma qualidade de vida semelhante. As pessoas, elas são valorizadas. Na nossa cultura, o que é mais desvalorizado é a pessoa, é o ser humano. As pessoas, elas não querem incluir no preço de um produto a qualidade de vida de quem fez. Ela normalmente quer pagar barato, quer comandar todas as etapas, né, de uma criação, porque ela vê o outro que faz como inferior. Quem faz coisas manuais é visto de forma inferior e, principalmente, quem cuida é visto de forma inferior na nossa sociedade. E isso é algo muito complexo, é algo muito, muito difícil de se lidar, porque é aquela verdade inconveniente. Porque quando você fala o brasileiro não valoriza o artesanato é o quê? É algo imaginário. Agora, quando você fala o brasileiro não valoriza o artesão, o profissional que fez aquele trabalho, tem nome, tem idade, tem endereço, tem RG. E a gente foge muito dessas verdades inconvenientes, né? Porque elas dão muitas vezes de cara com a nossa própria política de vida. E aí eu volto no início. A forma como a gente vive, o trabalho que a gente escolhe, como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com o outro, o tipo de comida que a gente consome, o tipo de roupa que a gente consome, o tipo de educação que a gente dá para o nosso filho, tudo isso é política. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Somos nós que geramos, que mantemos e que mantemos uma tradição ruim. Muitas vezes são tradições ruins que a gente mantém. De desvalorizar o trabalho do outro. Principalmente quando você acha que o outro está numa posição de fragilidade. A maior parte da força de trabalho artesanal, no Brasil principalmente, ela é composta por mulheres. E existe uma faixa muito grande de mulheres que são mais frágeis ainda do que como se já não bastasse a categorização de mulher, né? Você ainda tem uma outra que é a mulher negra, é a mulher trans, é a mulher pobre, é a mãe solteira. São pessoas que estão produzindo e que têm a fragilidade social, tem uma fragilidade financeira, que precisa realmente trabalhar, né? Porque está vendendo o almoço para comprar a janta. Isso é uma realidade. E aí quem está de fora e que quer manter uma tradição de serviçais se aproxima dessa situação e se aproveita dela. Porque ela vai diminuindo o lucro que essa pessoa teria. E o que você ganha com o lucro? Você ganha qualidade de vida, você ganha a possibilidade de estudar, de se qualificar, de melhorar o seu negócio, de investir na saúde dos seus filhos, na sua casa, na sua melhoria de vida.
Então, enquanto a gente tiver essa ideia de que precisa de uma classe operária, funcionária, servil, vai ficar difícil a gente mudar um pouco essa coisa do preconceito com o artesanato, da desvalorização do trabalho das pessoas. O que a gente mais tem que fazer, aí entra a gente, né, que faz artesanato, que faz crochê, que faz tricô, que faz bordado e que faz disso um negócio, fazer disso também uma política de vida. É através do nosso trabalho e da nossa colocação no nosso trabalho que a gente vai conseguir a valorização para a gente e para quem vem depois. Que a vida, ela é uma corrida, sabe aquela corrida de bastão? Que é sempre uma equipe, que você chega num ponto, você passa o bastão para o outro e o outro vai. A gente só vai até um ponto. Eu, com o meu trabalho, eu vou com a Fabilure até um ponto. A partir daí, alguém vai pegar o meu bastão e vai continuar. Não necessariamente com a Fabilure, mas com as conquistas que eu já fiz até ali. Então, na vida, nessa coisa artesanal, a gente tem que ter essa visão. Eu reparo que muitas vezes, e aí pode parecer complexo o que eu vou falar, mas não é simples. Se você chegou até aqui, você sabe ler, você tem acesso à internet e você pode usufruir de uma das maiores maravilhas da modernidade, chamado Google. Chamado internet. Tem tudo, né? Tudo que você quer saber, você pode aprender por ali. Ou você não pode não se especializar, mas você vai ter uma boa ideia sobre tudo. Então, tem algumas pessoas que sempre me procuram com dificuldade de precificação das coisas. Não conseguem botar preço nas coisas. Ai, mas aí vai ser muito caro. E tem umas que são tão boas, tão boas, tão boas, tão gentis, tão doces, que elas falam assim, mas eu quero botar um preço justo para o meu cliente. Não existe preço justo para o seu cliente. Preço justo para o seu cliente, isso aí foi até uma coisa que a gente brincou na live com a Priscila, seria se antes dele comprar uma coisa sua, ele apresentasse uma comprovação de renda e você calculasse o quanto ele pode pagar. Aí seria justo, tá? Fora isso, o único preço justo que você pode cobrar é o preço que é justo para você. E isso não é egoísmo, malcaratismo, nem nada disso. Por quê? Você habituou a cobrar menos da sua mão de obra do que o que ela vale. Então você encontra pessoas no mercado que estão fazendo um produto e vendendo basicamente pelo preço de custo. Porque ela tem medo de não vender, ela tem medo de encalhar. Porque às vezes ela está com urgência e precisa reaver aquele dinheiro rápido. E isso é uma merda, né? Porque você está à mercê de quê? Aproveitadores. Algumas pessoas, para algumas pessoas, se eu falar assim, quanto vale o seu produto? Qual preço você acha justo cobrar? Ela vai falar, não sei. E ela não sabe mesmo. E ela não sabe principalmente... Isso eu demorei muito para aprender, tá? Muito, muito. Porque ela não dá valor a ela. Isso tá ligado à nossa autoestima. E aí que eu falo que a gente tem uma internet inteira para pesquisar. Se você nunca ouviu falar sobre autoestima baixa, procura. Lê um pouco sobre isso. Lê um pouco sobre relações abusivas, relacionamento tóxico. As pessoas acham que isso é caso de novela, que isso acontece só com homem e mulher, né? Com um homem dominante e uma mulher frágil. Mas não. Quando a gente está predisposta a ter esse tipo de relacionamento, a gente se relaciona assim com todo mundo, até no nosso trabalho. A gente sempre se vê, mesmo não sendo, como a parte frágil, a parte que precisa ser ajudada, que precisa ser cuidada e que precisa que o outro faça por ela. E aí a minha proposta é que você olhe um pouco para você, veja o quanto você consegue se valorizar pessoalmente, sua história, o seu caminho, a sua trajetória, como você fez o seu negócio. E não me interessa se você faz o seu negócio com amor ou não. Tá? Isso para mim não é uma diferenciação. O fato de você trabalhar com o que você gosta é legal. Isso diz respeito a você.
Só. Isso não é uma argumentação de venda. Ah, por que eu vou comprar essa sua caneta, a caneta de você? Ah, porque eu faço ela com amor. Ela funciona? Ela é resistente? Ela se presta ao que ela precisa? O amor é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o que eu quero é que você faça a caneta porque você gosta de fazer caneta. E porque você faz caneta do melhor jeito incrível, do jeito mais incrível que tem. E que quando você for cobrar o preço da caneta, você lembre do tempo que você levou para aprender a fazer aquela caneta incrível. Você lembre do tempo que você gasta estudando, aprendendo e se colocando como uma profissional para fazer essa caneta incrível. E que você cobre das pessoas não só o valor do enchimento ali, da carga, ou da ponteira, ou de alguma coisa, mas que você cobre o tempo que você levou fazendo essa caneta. E que nesse tempo que você levou fazendo essa caneta, esteja incluída a sua qualidade de vida. Você precisa morar, você precisa comer, você precisa de tratamento médico, você precisa se vestir, você precisa investir no seu negócio, você precisa investir no seu conhecimento. Então, o seu preço, ele nunca pode excluir a sua qualidade de vida. O seu preço não é, trocar por um prato de refeição, sabe? Falando de um jeito bem simples. O seu preço no trabalho que você escolheu fazer. Você escolheu, você podia fazer qualquer outro tipo de trabalho. Nós, mulheres, hoje somos livres para fazermos qualquer coisa. Se você escolheu aquele trabalho, ele tem que te honrar. Seu trabalho tem que te honrar, porque senão fica um relacionamento injusto. Você nunca pode fazer um trabalho em que você seja a parte menos importante, a parte que não recebe. Porque se você coloca essa visão para o mundo, para o mercado, você mantém uma política, e aí a gente fala de novo da nossa forma de viver ser a nossa política de vida, que é doentia, que é ruim para você e para os outros. Então é muito importante quem pode, porque eu sei que não é todo mundo que pode estar na linha de frente falando, cobrando mais caro, se colocando, forçando uma valorização de um mercado. Tem gente que tem uma condição de vida um pouco mais tranquila e tem gente que está no desespero. Então quem tem a condição de vida mais tranquila tem a responsabilidade de colocar uma política de trabalho nova no mercado. Tem a responsabilidade de fazer o trabalho ser valorizado. O trabalho, o produto do trabalho e quem fez o trabalho principalmente. Porque sem essa pessoa não tem isso aqui. Você pode até ter uma caneta, mas você não tem aquela caneta que aquela pessoa faz daquele jeito especial. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que o artesanal, ele é algo de luxo. Lembra sempre disso. A pessoa ela pode ir na loja comprar algo derivado da China, que foi feito por uma máquina, cuspido lá, feito por um escravo. E ela pode procurar quem faz artesanalmente alguma coisa, sob medida, que faz com um toque especial, uma coisa diferente, com uma qualidade diferente. Se ela escolhe por livre e espontânea vontade alguém que faça isso artesanalmente, ela está se comprometendo na política de vida dela a valorizar aquela pessoa. Porque sem aquela pessoa não tem aquele trabalho específico e ela não se sente especial. Ela não tem alguém que a atenda de forma especial. Então lembra sempre disso, artesanato é luxo. Artesanato não é coisa de pobre. Artesanato não é para ser explorado. Artesanato não é para uma minoria desqualificada que está trocando uma coisa que fez por um prato de comida. Artesanato é luxo. É para poucos, não é para todo mundo. Infelizmente, é assim que funciona no mundo inteiro. Por quê? Porque no ritmo de vida que a gente tem hoje, não tem como, se você for produzir, né? Aí a Revolução Industrial veio para isso, para produzir essa caneta aqui por uma máquina para milhares de pessoas e todo mundo comprar aquela caneta. Tem mesmo como não precisa, ok? Mas se eu quero uma coisa especial, feita por mim, com o meu calinho do dedo aqui levado em consideração, para ficar mais confortável, eu quero o conhecimento daquela pessoa que fez. Então o preço dela tem que ser bem-vindo, bem visto e valorizado. E ele só vai ser valorizado quando você se tocar que tem valor,
e quando você cobrar pelo seu valor. Foda, né? Difícil pra caralho, porque no meio disso tudo, a gente ainda tem que produzir, trabalhar, vender, fazer política. Mas é assim que a vida acontece. A gente fazendo, atuando ou não a nosso favor, ou a favor do nosso grupo, porque quando eu falo aqui, eu não tô falando a meu favor, eu não tô vendendo nada pra ninguém que tá aqui, mas eu tô defendendo o interesse de um grupo que eu represento, que claramente sofre pela falta de uma política de valorização. A gente lida com isso o tempo inteiro. Então, quando você escolhe fazer trabalho artesanal, a primeira coisa que você coloca em evidência, que você coloca ali, qual é o seu altar? Escolhi trabalho artesanal, qual é o seu altar? É o artesão, é quem faz. Quando você coloca isso como a ponta mais importante da história, sabe? Como a ponta mais necessária da história, você tá falando, o mundo, peraí que a gente não aguenta trabalhar 12, 14 horas por dia, não. Peraí que a gente precisa criar os nossos filhos com calma. Peraí que a gente precisa ir ao médico, tomar um remédio, que a gente precisa dormir 8 horas. Porque o ser humano, a condição humana precisa disso para existir. Então, não existe mais o serviçal. Isso tem que acabar, isso é uma política que tem que acabar. É uma política isso, é uma política que perdura e que faz as pessoas adoecerem, que faz as pessoas morrerem. E isso já não é mais só no artesanal, é numa política de trabalho que a gente vive. Então é importante a gente ter essa noção de que tudo que a gente faz, consciente e às vezes inconsciente, é político. Tudo o que a gente faz é política. Se você parou de comer carne, é política. Na segunda-feira, é política. Se você usa roupa de brechó, é política. Se você costura as suas roupas, é política. Se você compra da loja que vende lá no fast fashion, é política. Entende? Tudo é política. Então a gente tem que estar atento a qual política a gente coloca no mundo. Qual política a gente alimenta no mundo. É uma política de exploração? É uma política de ser escravo, ser servil? Eu vou ler, mas eu vou me perder de novo. Então alguém você guarda o fio da meada aí pra mim, porque tá precisando, Nina. Mas em alguns momentos a gente precisa trazer consciência ao nosso trabalho, à nossa função, ao nosso papel no mundo. A gente não vive aqui no planeta Terra só para dormir, acordar, comer, sabe, beber, fazer as necessidades fisiológicas. Não existe, a gente existe em sociedade como seres pensantes. A gente precisa mudar algumas coisas. E as pessoas acham assim, eu só faço, sei lá, tapete de crochê. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Porque eu poderia comprar um tapete na loja, que foi lá feito na China, sabe-se lá com que poluente, de que forma, com que preço. Mas se eu escolho comprar o tapete que foi feito de crochê pela Joaninha, que ela me deixa escolher o desenho que eu quero do crochê, que ela me deixa escolher as cores que eu quero do meu tapete, e porque eu quero consumir algo que foi feito localmente, por alguém dentro do meu país, porque o dinheiro é meu e eu quero escolher como distribuir esse dinheiro de um jeito mais justo, mais humano, eu tô fazendo política sim. Eu tô fazendo política assim. Eu posso não ter essa consciência, mas eu estou fazendo política, tá? Então, lembra sempre do porquê que você escolheu fazer algo manual. Por que você escolhe, por que eu escolho fazer uma boneca em que eu levo, sei lá, 2 dias, 3 dias para fazer um único produto. É um produto que eu levo 2 dias, às vezes mais. Tem gente que tem horror. Eu tenho umas amigas que fazem coisa artesanal, que elas adoram as bonecas, mas elas têm horror a fazer. Elas falam, pelo amor de Deus, no tempo que você leva 2 dias pra fazer uma boneca, eu faço, sei lá, 50 produtos lá do que ela faz, que é muito mais rápido. Mas eu escolhi isso. E eu escolhi por quê? Porque quando eu vi a quantidade de tempo e de dedicação, de cuidado, de carinho que uma coisa, um produto podia ter, eu lembro que na época eu falei assim, gente, como assim? Não existem nem os mesmos materiais no Brasil.
No início eu comprava os tecidos, as lãs, tudo de fora. Era tudo em dólar, em euro, era uma coisa caríssima, difícil. Porque, e eu lembro que eu encontrei uma coisa escrita, assim, porque eu queria oferecer para as pessoas daqui a mesma qualidade que as pessoas de fora podiam ter. Porque a gente não tinha nem o mesmo material aqui. Então, quer dizer, o que me movia... Eu não comecei a fazer boneca porque eu precisava ganhar dinheiro. Pelo contrário. Eu estava bem e aí eu pude investir em fazer boneca. Porque quem sabe, quem conhece, sabe que a coisa é mais complicada. É um ralo, né? Que suga o teu dinheiro, o teu tempo, que suga tudo ali. Então, eu tinha mais para dar do que para receber. Ao passo que algumas pessoas imaginam que quem escolhe fazer algo artesanal é porque está precisando. Essa política precisa acabar. Quem escolhe fazer algo artesanal, escolhe porque gosta. E o mais importante de tudo, escolhe porque pode. A gente pode. Eu costumo falar de um jeito muito mal educado e muito grosseiro, porque eu também sou dessas, que dinheiro é algo fácil de fazer. Você quer ganhar dinheiro fácil e rápido, é só você vender drogas. Vende drogas. É rapidinho. Não toque, você já fez dinheiro. Dinheiro é fácil. Dinheiro é rápido de fazer. Por mais que pareça que não é, é só a gente tirar algumas honestidades da frente que dinheiro é rápido. O problema não é dinheiro. Entende? O problema é você estar inserido numa política, estar inserido naquilo que você quer representar. Esse que é o lance. E mesmo que você não tenha grana, não tenha condição, esteja numa situação difícil, isso também é muito importante. Eu ouvi muito isso da minha avó, né? Uma geração muito antiga, uma forma de ver muito antiga. Ela dizia que fazia alguma coisa assim, não, vou comprar para ajudar. Meu Deus, se alguém falar que vai comprar alguma coisa sua para ajudar, você não vende. Sério, não vende. Porque o vou comprar para ajudar já é te diminuir. Já é te colocar na condição do serviçal, né? Que vai ganhar uma ajudinha para que você possa existir. E você não tá ali para ganhar ajudinha. Você tá ali para ter o seu trabalho reconhecido e valorizado. Porque você não tá à toa juntando pedaços de coisas. Você se educou, se preparou, se colocou para poder entender e produzir aquilo daquela forma. Então, nunca trabalhe para alguém que quer comprar para te ajudar. Se você precisar de ajuda, peça para alguém. Peça para uma igreja, peça numa associação, peça para um amigo, peça para um familiar, mas não para um cliente. Um cliente não ajuda, um cliente troca. O relacionamento com o cliente, ele é de troca. Não existe superioridade. Não existe superioridade nisso. Também aquele pensamento lá, o cliente está sempre certo. Está sempre certo por quê, meu anjo? Porque ele está com dinheiro? Não é assim, não. Não é assim, não. Muitas vezes, o cliente é aquele que está completamente errado. Porque ele acha que porque ele está com o dinheiro, todos têm que se submeter. Então, é esse tipo de política, isso é política, que a gente tem que lutar contra, sabe? É esse tipo de política que a gente tem que enterrar. É quando a gente estiver na posição do cliente, isso eu fiz uma pesquisa agora há pouco, e eu falo sempre que eu dei muita sorte com a Fabi Lully, porque todas as pessoas que eu encontro por aqui, todos os clientes que eu já tive, são 11 anos, gente, foram mais de mil bonecas feitas, é muita gente que já passou pela Fabi Lully, muita gente, como aluno, como cliente, como tudo. E eu falo, e não é mentira e nem é exagero, eu só encontro pessoas legais, incríveis, honestas, gentis, só encontro. Se apareceu alguém aqui que não prestava, eu não prestei atenção. Porque, sinceramente, em 11 anos eu não tenho que reclamar de nenhum cliente, de nenhuma interação que eu tive. Deixa eu ver o que a Silvia falou. Se eu perder o fio da meada, vocês me lembram, hein? Porque quando eu paro pra ler, eu perco. Falou sobre a amor que eu coloquei da peça. Ano passado eu fiz a miniatura. Sim, eu vou falar um negócio sobre isso, Silvia. Se eu esquecer, tu me lembra. E aí, já esqueci o que eu tava falando lá na frente. Gente, meu cérebro derreteu. Esse negócio de Covid, o meu afetou foi o cérebro. Ele derreteu, perdi toda a memória imediata.
Eu só lembro de alguma coisa ruim. Lembrei das pessoas. Então, as pessoas que passaram por aqui, elas são pessoas sempre boas. E eu sempre... Se teve alguém que não prestou, eu sinceramente não lembro, porque eu também sou do tipo esquecida. Agora, eu fiz uma pesquisa e eu perguntei, né? Todo mundo tem preferência pelo trabalho artesanal. Todo mundo gosta, né, dessa produção. E não acham que o cliente está sempre certo. E o mais importante, eu perguntei se você tinha o hábito de pichinchar preço. E a maioria disse que não. E alguns falaram que depende da situação. E nessa daí eu até entendo, porque às vezes eu até faço também. Que é, se eu vou comprar uma coisa de uma indústria, uma coisa que vem da China. Lá, o cara compra um container com milhares e milhares e milhares. Então eu peço um desconto. Às vezes. Agora, se eu vou comprar um serviço ou um produto de alguém que produziu, de alguém pequeno, do cara que veio consertar o ventilador, do eletricista, da pessoa que veio fazer uma obra, da pessoa que veio fazer faxina, da pessoa que fez comida, alguma coisa assim, eu nunca discuto o preço. No máximo, eu não posso pagar, né? Então, eu não faço o trabalho. Mas se a pessoa me cobrar 50 milhões por aquilo dali, eu tiver 50 milhões, eu vou pagar os 50 milhões, porque ela cobrou, ela sabe o preço dela. O que eu faço, às vezes, é quando eu vejo que a pessoa está cobrando muito menos, eu pago a mais. E eu falo isso com ela. Eu tenho uma costureira que me ajuda às vezes, e ela tá acostumada à política da servidão, né? De ganhar muito pouco, trabalhar muito e ser explorada. Então, ela já acostumou com isso. Então, não adianta eu falar para ela, quanto você quer que eu te pague pelo esse serviço? Porque ela sempre vai me cobrar o preço irrisório. Ela me cobra o preço mais irrisório que você imaginar. O negócio não dá para ela almoçar. Ela me cobra esse preço. Então, eu sempre pago a mais por ela. Ela já fala assim, me paga o que você quiser, você vai pagar melhor do que eu vou te cobrar. É sempre assim. Porque ela não sabe, a pessoa já perdeu. São tantos anos, são tantas gerações sendo massacradas, sabe? Você tá aqui para servir, você não tem direito, a qualidade de vida não é algo que te pertence. Que ela, quando tem a liberdade de escolher um preço, ela não sabe escolher. Ela não sabe colocar o preço no trabalho dela, na hora dela. Porque ela não tinha direito a ter esse tipo de qualidade. Então, cabe a gente, quando troca de lugar, quando a gente está no lugar de quem faz, se valorizar, se colocar, cobrar o preço da sua qualidade de vida, sim. Preço justo para o cliente é você entregar um produto de qualidade, compatível com o que ele pagou, você dar um bom atendimento, você fazer um pós-venda excelente. Isso é qualidade para o cliente, tá? Preço justo para o cliente é isso. É ele pagar por algo que é compatível com o que ele vai receber. Ou até superior, se você puder. Agora, o preço justo para você é você cobrar o que você vale, cobrar a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu tempo, mais os materiais que você usa. Então, você tem que estar nessa conta. Você tem que existir. Se você não existir financeiramente no seu negócio, você está se fazendo mal. Aí você passa anos e anos e anos trabalhando e só consegue o quê? Sobreviver. Você não consegue crescer. Em alguns lugares, isso foi até uma coisa que a Anne trouxe também, essa experiência que ela teve, e aí eu vou falar por alto do que eu lembro. Ela mora no Reino Unido agora. E ela estava falando lá que eles estão com um movimento do craft. O craft é artesanato em inglês, é tudo a mesma coisa. Que eles chamam de craftivismo. Mais ou menos assim. Que é um craft com um ativismo político. E as pessoas estão buscando mudar algumas políticas e mentalidades através do que é feito manualmente. Com essa calma, com esse detalhe, com esse cuidado. E ela estava falando de uma mulher que ela queria alguns direitos trabalhistas, né? E ela não estava conseguindo. Porque ela saiu do trabalho, porque o marido dela teve alguma condição de saúde, assim, terrível, que ficou numa cama 24 horas por dia. E ela era enfermeira do marido. E por alguma questão ali, ela não estava conseguindo direitos trabalhistas por causa disso. Então,
ao invés de ela fazer um protesto, uma coisa assim, né, uma coisa violenta, ela usou desse trabalho manual, que em si é um trabalho de calma, é um trabalho de conexão, é um trabalho de meditação, é um trabalho que te traz mais pro presente. E ela passou, nos intervalos que ela conseguia ali, cuidando do marido dela, a fazer uns bordados. Só que ela fez um bordado para cada membro do parlamento que ia votar essa questão aí que ela estava inserida. E aí, imagina, você fazer um troço bordado para centenas de pessoas, de entregar para cada um, é uma manifestação, é uma revolução na forma de se manifestar. Porque ele não tem uma violência que vai ter uma outra violência chocando. Tem uma doação muito grande, um cuidado muito grande, que quando o outro pega, ele percebe o amor daquilo. Ele percebe o ser humano. E aí, eu junto aqui com o que a Silvia falou, que ela fez, né, presentinhos para os professores, porque ela estava muito grata pelo esforço deles no ano. E eles ficaram emocionados, porque quando você faz alguma coisa, você se coloca nessa coisa, né? Principalmente quando tem essa função de agradecimento. Então, o outro, quando recebe, a conexão, ela existe. Então, você sente o valor e o peso disso. E, na verdade, quem faz coisa manual, quem compra coisa manual, gosta mesmo é de receber algo assim. É essa conexão. É o abrir a caixa e ver algo que foi feito com carinho, que foi feito pensado em você. É um sentimento ali que tem uma transcendência. Eu romantizo a vida, ok? Às vezes eu sou bem prática, mas às vezes eu romantizo. A gente precisa desse encantamento pelas coisas, pelas pessoas e pelas situações, porque senão a gente fica muito duro, né? Para lidar com essas dificuldades todas que acontecem. Eu acho que a vida precisa de um pouco de romance, de um pouco de encantamento também. Mas a gente não pode esquecer da praticidade disso, né? Então, sim, bonecaria como política de vida? Sim. Quando eu paro para fazer uma boneca, quando eu faço uma boneca para uma criança, quando uma criança cresce a infância inteira com aquela boneca, que é uma boneca de tecido, que é uma boneca que tem várias conexões sensoriais para ela fazer, quando ela sabe que fui eu que fiz a boneca dela e ela enxerga um ser humano através, né, de um objeto, quando ela transforma um objeto em sujeito, são muitas coisas que acontecem ali em torno daquele objeto. Eu faço uma propaganda de cuidado e de doação muito grande. Com isso, diversas pessoas já fizeram um curso comigo aprendendo a fazer boneca. Por quê? Porque elas queriam ser profissionais de bonecaria? Nem todas. A maioria queria fazer uma boneca para si. Ou queria fazer uma boneca para dar para quem era importante, para a mãe, para a filha, para a sobrinha, para o filho. Já teve gente assim, eu quero fazer o meu filho quando era pequeno. Quantos anos seu filho tem? 54. Sabe, já era uma senhora e ela queria fazer o filho dela pequeno ali. São experiências sentimentais, humanas. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma bonecaria, eu estou colocando o indivíduo com destaque. Eu estou falando que o cuidado vale a pena. Eu estou falando que o cuidado é uma forma de amor. Eu estou falando que você produzir algo por dias e dar para alguém de presente é uma forma de você dar o seu tempo. Eu estou falando que um objeto pode virar um sujeito e fazer parte de uma história, de uma infância. Então, quando você escolhe o que você vai fazer, você está fazendo política sim. A forma como você vive é uma forma de fazer política. E aí, meu questionamento é individual, e é que eu me faço o tempo inteiro, e eu estou aqui falando sobre isso, então eu tenho que dividir com vocês, qual é a política que você faz da sua vida? Qual é a política que você faz do seu trabalho? O que você devolve para o mundo? Como é isso? Você é filtro? O que vem você filtra, transforma e bota no mundo diferente? Ou você pega aqueles conceitos errados, aquela coisa ruim, e simplesmente continua passando quando você tem oportunidade e não se sente oprimido? Então são coisas, na verdade, eu estou num momento muito chacrinha em que eu não vim para esclarecer, eu vim para complicar, de te chamar para refletir sobre isso.
sabe? Quando você é o cliente, você valoriza o prestador de serviço? Você dá a quem te presta serviço o benefício da qualidade de vida? Ou você quer torcer o máximo possível para ter uma margem de lucro maior para você? Quando você é o profissional que oferece o serviço, você se leva em consideração? Você se coloca nessa equação? Você coloca a sua qualidade de vida, o seu tempo, a sua saúde no valor do seu preço? E você como indivíduo, como está o seu amor próprio? Como está a sua valorização? Você se acha merecedor ou você se pune? Você se enfia em relações tóxicas? Você nasceu numa relação tóxica e você faz as suas relações pessoais e profissionais serem tóxicas também? Porque aquele que é explorado o tempo inteiro, muitas vezes se permite ser explorado. Até por uma condição social, cultural, ele está acostumado a vida inteira a ser explorado. É a minha costureira, né? Que ela me cobra 30, eu pago 120, porque é o justo. 120 é o justo pelo que ela fez. Só que ela acha que 30 tá bom. Não tá bom. Ela vive no mesmo país que eu. Sofre com o mesmo valor da moeda, com a mesma inflação. Então não tá bom. Não cabe quem é oprimido o tempo inteiro simplesmente a gente falar assim, ah não, mas ele pode cobrar o que ele quiser, ele me cobrou só isso, é o que eu vou pagar. Não. Se ele cobrou a menos, complete. Pague o que é justo. Não pague o que ele cobrou, porque muitas vezes ele não tem a capacidade de pedir pelo preço que ele vale, ele nem sabe, nem falaram pra ele que ele vale tanto. Entende? Eu me coloco, mas tenho medo de que o mercado não pague. Mina, talvez o mercado que você está inserida, pagando menos, não pague aquilo que você quer. Né? Aquilo que você quer, aquilo que é o justo. E aí você vai ter que arrumar um novo mercado para você. É que nem marido, sabe? Não deu certo, a gente se divorcia, vai viver sozinha e depois, quem sabe, até arruma um outro marido. É a vida. Cliente não é eterno, cliente não é para sempre. Os mercados mudam, os nichos mudam. E o mais importante nisso tudo é você fazer um trabalho em que você sabe que você é remunerada para isso, que você é valorizada para isso, que se você ficar doente, você pode se cuidar. Porque o trabalho, gente, gera lesão. Eu tenho artrose, eu tenho que fazer acupuntura, eu tenho uma série de problemas que o próprio trabalho me trouxe. Se ele não pagar o tratamento que ele me trouxe, vai dar uma merda, porque eu não vou conseguir mais fazer, né? Então não tenha medo, não. Vá à vida. Também o medo disso do preço justo, mesmo sabendo que leva tempo para fazer uma boneca. Preço justo eu já falei, o preço justo, quem não ouviu, depois quando a live acabar, escuta de novo. Preço justo para quem faz, para quem compra a qualidade e a compatibilidade do preço com o produto, ok? Não existe preço justo para cliente, existe preço justo para quem produz. Sou 100% cuidadora do lar, tive a brilhante ideia de pedir uma mesada para o meu companheiro. A cara que ele fez. Aí eu pergunto, você cobrar o meu preço ou não dou o suficiente para ter em troca? Paty, você quer que eu te dê uma opinião mesmo, filha? Se você quiser, eu dou. Eu acho que nem cobrar o seu preço e nem dar o suficiente. A gente tem... Olha só, você só tá... Se você é errada, né? Ou você não sabe cobrar o seu preço, ou você não se dá o suficiente para ter em troca, né? Na verdade, eu acho que você precisa de um companheiro melhor, que enxergue o valor do seu trabalho. Porque você pode dar a sua alma. Uma pessoa que não enxerga, não vai enxergar nunca. Nunca. Não tem diferença. Ela pode ter muito dinheiro, médio dinheiro, pouco dinheiro, nenhum dinheiro. Se ela não consegue enxergar o que o outro faz, se ela não consegue enxergar... Gente... Sonho da minha vida é ter uma pessoa para cuidar do meu lar, da minha casa. É porque eu não sou lésbica. Se fosse, eu teria uma mulher para cuidar da minha casa. E eu ia tratá-la como uma princesa. Ou se eu tiver um marido, quiser um cuidador também. Porque esse tipo de trabalho... O trabalho não remunerado doméstico, gente... É o maior trabalho do mundo. E é no mundo inteiro. As mulheres, elas trabalham, em geral são as mulheres, e principalmente se forem mães, que trabalham, que
produzem vidas, que cuidam de vidas, educam vidas, preparam vidas, cuidam de toda a administração da vida e não ganham um centavo. E isso taca fogo, amiga. É isso que eu tenho pra te falar. Taca fogo em tudo. Taca fogo e refaz isso aí, porque a gente tem que ser valorizado sim, e é a gente que tem que dar esse valor. E não é você que faz pouco ou que não sabe se explicar, não. É ele que é folgado e tá abusando da tua boa vontade. Desculpa, mas você que me perguntou. Leila, explicar para os meus alunos como ação afirmativa. A gente tem que fazer as pessoas despertarem para o que elas são, né? E elas não são escravas, servis, menores, menos. Não, elas são tão importantes quanto. A gente vive numa sociedade de total interdependência. Total. Não tem como. Então a gente tem que dar valor para o outro, sim. Isso tem que vir da gente. Outras culturas, outros países conseguem. A pessoa, o cara, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser juiz, ele pode ser bombeiro, ele pode ser professor, e todos têm uma qualidade de vida semelhante. As diferenças até de salário são pequenas, sabe? Isso é você exercer a sua vida, a sua função, o seu dom com liberdade. E não isso que a gente vive, uma liberdade de mentira, né? A gente vive uma liberdade de mentira, né? Você vai ter que lidar com coisas mais complicadas. Mas era isso. Acho que eu falei o que eu queria, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, trocar alguma coisa, falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, pode me mandar mensagem depois. Mas era isso. Trazer uma luz, tá? Para o que a gente gera, o que a gente coloca no mundo. A forma como a gente se comporta, a forma como a gente trabalha, o que a gente escolhe para trabalhar, como a gente se veste, o que a gente consome, o que a gente ensina, o que a gente passa, isso tudo é fazer política. A gente faz política o tempo inteiro. Política não é restrita a políticos, ao Congresso, ao Senado, não. A política é feita por humanos. O ser humano, ele é político o tempo inteiro. Então, quando você for se posicionar, lembra que você está fazendo política. Lembra se essa é uma política que você quer que continue, que você quer passar para frente, para outra geração, para os seus filhos, sabe? Lembra se essa política, ela é justa. Estou desenvolvendo esse trabalho artesanal em uma perspectiva de cura neste momento difícil. Desde muito pequena mais. Trabalho artesanal tem tudo a ver com cura, né? É isso aí. Trabalho com comunidade negra periférica, o racismo é o que oprime e auxilia nessa aula de valorização pessoal. Leila, você sabe que eu tenho uma história interessante dessa coisa racial. Eu vou contar. Então, Leila, eu conheci um menino, ele é um artista visual, ele é um fotógrafo, ele vai ficar muito famoso daqui a um tempo, né? E eu conheci, a gente viajou junto, a gente tava muito... Então, e aí a gente tava no carro viajando, e eu sou aquela pessoa que vive inventando negócios, né? Eu vejo um negócio e falo assim, mas isso aqui pode ser um negócio, isso aqui se fizer assim, 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 assado, dá pra... Tô sempre inventando umas soluções. Antes eu trabalhava com novos negócios, então tá sempre na minha cabeça isso, né? E aí, eu tava falando com ele, e eu falei assim, ele veio de um quilombo, olha só que legal, ele veio de um quilombo no Maranhão. Ele era criança, um belo dia ele foi no Maranhão, ele era criança lá no quilombo do Maranhão, um belo dia um fotógrafo foi lá, fez umas fotos e voltou uns anos depois e deu o livro dele de fotografias para as pessoas do quilombo que ele fotografou. E esse menino estava numa das fotos do quilombo. E ele ficou fascinado por isso. Ele cresceu e tudo que ele queria era vir para cá para ser fotógrafo, né? Ele botou isso na cabeça e ele conseguiu realmente, ele vai ter uma carreira brilhante. E aí, a gente estava no carro e ele estava falando da dificuldade que é a vida no quilombo. Porque as pessoas, elas não têm muita renda, né? Elas vivem daquilo que elas produzem e tal, não sei o quê. Então, eu já estava criando um negócio para eles, né? Para o quilombo inteiro. Eu falei, gente, mas vocês produzem frutas, frutas, verduras, legumes orgânicos, para começar, né? Então, por que não cria uma marca
de produtos orgânicos produzidos no quilombo e faz doce, compota, geleia, a coisa toda, né? Uma infinidade de coisas que você pode fazer. Cria um selo, cria uma marca pro quilombo, bota na internet, começa a vender, exporta isso, vai exportar isso, vai ser uma fortuna, né? Enfim, eu faço modelos de negócio para qualquer coisa. Fiz um modelo inteiro de negócio para ele. E aí ele parou num momento, e ele, não, mas aí é tudo dali da terra mesmo, sabe? Tipo, como se não tivesse qualidade. Eu falei, mas meu anjo, as pessoas elas atravessam um oceano para vir tirar férias na floresta, no quilombo. Você sabe quantas pessoas vão pagar para ficar hospedadas dentro do quilombo, tomando banho num rio que não é poluído, pescando, participando da plantação, aprendendo a fazer compota, vira até um lugar turístico e tal, não sei o quê. E eu falei, vocês têm tudo o que as pessoas querem. Falei, as pessoas querem isso, querem essa vida natural, querem comida orgânica, querem estar em contato com as coisas. Vocês têm tudo, vocês estão sensacionais, vocês estão num lugar maravilhoso para fazer isso. Aí ele virou para mim e falou assim, mas Fabiana, nunca ouvi ninguém falar assim da gente. A gente nunca aprendeu que a gente tinha alguma coisa para oferecer. A gente nunca aprendeu isso. A gente não dá valor a essas coisas como você está falando, não. A gente acha que a gente não tem nada. Aí, Leila. Aí a questão do negro, do periférico e da desvalorização social. A gente fala tanto que não tem nada, que ele acredita e ele fala para o outro igual a ele que eles não têm nada. E eles ficam nessa sendo explorados por quem sabe que eles têm tudo. Então, o nosso trabalho ele tem que ser político? Não só tem como é. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir. Ele tem que ser político, a gente tem que conseguir agregar mais pessoas nisso. A gente tem que despertar quem não despertou. A gente tem que avisar para aqueles que acham que não tem nada para trocar, que eles têm muito para trocar sim. E dependendo do nosso lugar, né, do papel que a gente está desempenhando, a gente tem a obrigação sempre de ser justo. Apagamento e silenciamento das negras. A gente tem sempre que ser justo nisso, né? Ensinar para as pessoas que sim, que ela tem muito a oferecer. Não importa o quanto ela fatura por mês. Não importa se ela tem um trabalho intelectual ou braçal. Ela tem um conhecimento, ela tem algo para agregar, ela tem alguém que depende do trabalho que ela faz para que aquele trabalho maior exista. Então, somos todos importantes. Não tem uma fatia que é mais importante do que a outra. E quem tiver em alguma fatia que se acha mais importante que a outra, tem a obrigação de mudar essa forma de pensar e incluir uma política mais justa que abrace a todos nessa história toda que a gente vive. Senão não tem... É a gente que muda as coisas, né? E é assim, nessas pequenas coisinhas. São nessas pequenas coisas. Por exemplo, você fala assim, que eu poderia pensar assim, que eu vou fazer boneca, quem sou eu, né? Eu sou isso aqui, né? Na sociedade, assim, sou eu, aqui sou eu. Dá 5 de mim aqui, nesse pedacinho aqui. Só que nesse pedacinho aqui, em 11 anos, cara, eu já ajudei um monte de gente que eu nunca, jamais teria alcance. Nunca. Se eu não fizesse o que eu faço, eu não teria como ajudar essas pessoas. É gente que arrumou uma atividade para fazer por hobby mesmo, mas que trabalhou ansiedade, que trabalhou depressão, gente que fez vários resgates emocionais ali, que fez boneca, que deu boneca de presente, gente que descobriu antroposofia, pedagogia Waldorf, que foi fazer, como chama? Aquela complementação de estudo médico e virou um médico antroposófico. Por quê? Porque leu, achou ali, enquanto foi comprar uma boneca pro filho, mas o que é isso aqui? Que interessante, essa coisa aqui toda me chamou a atenção, vou ler mais, vou continuar pesquisando. Achou coisas que mudou para melhor a vida delas. E porra, quem eu sou? Ninguém. Eu sou... Então, sabe, mesmo que você seja o cocô da formiga, faz diferença. Não precisa achar que você não faz diferença porque você é pequena. Você faz diferença. Faz diferença. A gente tá o tempo inteiro se contaminando, sabe? Um com o outro. Então a gente tem que ter esse hábito de ser filtro mesmo, de ser filtro da vida,
O que veio, o que é antigo, o que já é estabelecido. Ah, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, foda-se. A partir de agora vai ser diferente. Por quê? Porque a gente não tolera mais que seja assim. Porque não é justo, porque não é certo, porque não é bom. E a gente tem que querer ter uma vida e uma sociedade boa, justa e certa. Né? E quem faz isso somos nós, né? Nas nossas pequenas ações que, somadas em algum momento, se tornam algo maior. Ok? Então acho que é isso. Tá bom? Obrigada quem ficou aqui, quem me ouviu. Eu queria falar sobre isso já tem um tempo. Então, um beijo grande. Vai ficar gravado lá no feed. Agora, quando terminar, eu vou salvar. E aí, quem quiser mandar para alguma amiga, para alguém, é só mandar no aviãozinho, tá bom? Beijo, boa tarde, bom final de semana para vocês. E a gente se vê.